Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. It failed. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon. Elvis! Elvis Presley era o rei do rock and roll. Sua ascensão meteórica à fama nos anos 50 fez dele uma das primeiras estrelas internacionais do mundo. Estima-se que ele tenha vendido 1 bilhão de álbuns. Mas às 3 horas da tarde de 16 de agosto de 1977, Elvis Presley é declarado morto após ser encontrado inconsciente no chão do banheiro de Graceland, sua mansão em Memphis. Ele tem apenas 42 anos. A morte repentina e inexplicada de um dos homens mais famosos do planeta logo gera especulações e ainda é envolta em mistério. O Elvis não era um homem saudável e eu estou surpreso pelo número de possíveis causas de morte. A maior parte dos órgãos estava com o dobro do tamanho que devia estar. Ele estava muito constipado e estava tomando vários remédios controlados. O desafio aqui é tentar compreender quais deles acabaram matando o Elvis Presley. Autópsia de famosos. Elvis Presley. O renomado patologista forense Richard Chapper realiza autópsias de grande repercussão há mais de 25 anos. Ele foi o especialista que trabalhou nas mortes da princesa Diana, das vítimas dos ataques de 11 de setembro e na investigação do Domingo Sangrento. Esses são os documentos médicos que relatam a autópsia do Elvis e que, junto com outras informações que eu consegui, fornecem várias pistas de como Elvis levava a sua vida e também revelam o motivo de sua morte precoce. Poucas horas depois de Elvis ter sido declarado morto, uma necropsia foi realizada em seu corpo. Mas, como a mídia de todo o mundo aguardava uma resposta, o resultado foi anunciado antes que o exame fosse concluído. Basically, it is a natural death and due to the cardiac arrhythmia, which is an irregular beating of the heart. Quase todo mundo morre como resultado de uma arritmia cardíaca que precede a parada final do coração. A questão é, o que causa essa arritmia? Quase 40 anos depois, mitos e lendas ainda cercam a morte de Elvis Presley. Mas o que realmente aconteceu durante as horas finais de sua vida? 4 da tarde, 15 de agosto de 1977, Graceland, na cidade de Memphis. Elvis acorda ao lado de sua noiva, Ginger Alden, de 21 anos e vencedora de concursos de beleza em Memphis. Ele agora entra nas últimas 24 horas de sua vida. Começar o dia no meio da tarde é típico do estilo desordenado de Elvis. No dia seguinte, ele começará uma turnê cansativa de 12 dias. As vendas de seus álbuns estão diminuindo e, apesar de ganhar milhões, Elvis enfrenta problemas financeiros. 50% de seus ganhos ficam com seu empresário, o coronel Tom Parker. As turnês são a única maneira de Elvis pagar suas dívidas. Para alguém que precisava estar fisicamente bem para as apresentações que fazia no palco, ele não estava com a melhor das formas. Apesar de não ter registro do peso na autópsia, estimavam que ele pesava cerca de 100 quilos, ou um pouco menos que isso. E com 1,80 m, ele tinha um IMC de 31 e estava na categoria obeso. Outro detalhe mostrado na autópsia é que ele tinha o colesterol alto, o que é associado à obesidade. Nos últimos anos, Elvis tem brigado com a balança. Quando ele começou a engordar, eu fiquei muito preocupado com ele. O Elvis não era do tipo que conhecia a gastronomia. Ele gostava de comidas suíças comuns. Elvis adorava alimentos com muita gordura, alto colesterol e poucas fibras. Ele supostamente comia de tudo, de frango frito e cheeseburger a sanduíches gigantes com geleia, bacon e creme de amendoim. Ele tinha funcionários para fazer comida para ele 24 horas por dia e podia se esbaldar com comida sempre que quisesse.
Elvis Aaron Presley nasceu no sul dos Estados Unidos em 1935. Seus pais o criaram com comida sulista caseira e com a música gospel tradicional que ele cresceu amando. Quando eu conheci ele, a gente tinha 12 anos e foi na aula de música do 2º grau. Eu não sabia o que era, mas eu pensava, esse cara é meio diferente. Em 1954, o rock and roll nasceu quando Elvis Presley, com 19 anos, surpreendeu o mundo com seu primeiro sucesso, That's Alright Mama. A música nunca mais seria a mesma. A personalidade do Elvis mudou quando ele pisou naquele palco. Ele virou um cara diferente e ele me chocou um pouco, porque eu não sabia que ele tinha tanto ritmo. Elvis conseguiu emplacar 18 singles no primeiro lugar e vendeu estimados 1 bilhão de álbuns. Se o Elvis cantasse no palco na sua frente, você ia pensar que ele estava cantando só pra você. Isso é um dom. Ele era um homem lindo. Eu nunca vi uma foto que fizesse jus à aparência que ele tinha. Mas quando entrou na casa dos 40 anos, Elvis mostrava sinais claros de declínio físico e mental. As imagens icônicas do Elvis sempre mostraram os seus cabelos pretos. Mas a autópsia revela que o cabelo dele foi tingido. Quando eu examinei o couro cabeludo do Elvis, o primeiro meio centímetro dos fios estava branco. O chefe de investigação médica, Dan Warlick, desempenhou um papel vital na autópsia de Elvis Presley. Além de ser uma das primeiras pessoas a chegar ao local da morte, ele ajudou o patologista a examinar e dissecar o corpo do cantor. O cabelo dele estava sendo pintado de preto, ou do que eu chamo de preto Elvis agora. Mas se ele deixasse o cabelo crescer sem pintar, seria todo branco. Branco como a neve. Thank you, dear. Love you too. Thank you. Aos 42 anos era de se esperar que o Elvis fosse meio grisalho. Mas o fato do cabelo ser todo branco é bem impressionante. Existem 2 motivos possíveis para isso. Primeiro, ele podia ter uma predisposição genética para o branco precoce. E segundo, o estresse. É provável que seja uma combinação dos 2. Memphis, cerca de 8 da noite, 15 de agosto de 1977. Os amigos e funcionários de Elvis, conhecido como a Máfia de Memphis, se reúnem em sua casa, Graceland. Na noite seguinte, eles cairão na estrada para a turnê, mas Elvis não subirá ao palco. Elvis tem também a companhia de sua filha de 9 anos, Lisa Marie, de seu casamento com Priscilla Presley, e de seu pai, Vernon. Eu me lembro do comentário. Está vendo tudo isso e o que eu tenho que fazer? Eu preciso cuidar de tudo para todo mundo continuar fazendo o que faz. Ele tinha grandes responsabilidades. Elvis sustentava muitos de seus parentes e amigos, e alguns deles moravam com ele em Graceland. Além disso, ele ainda mantinha 5 empregadas, um médico, enfermeiras, cozinheiras, seguranças, cabeleireiros pessoais e um piloto. A conta bancária do Elvis, quando ele morreu, tinha um pouco mais de $1 milhão. As pessoas diziam, nossa, ele só tem $1 milhão. Para onde foi todo o resto? Ele dava Cadillacs de presente. Ele me deu 2 Cadillacs e me pagou 2 cirurgias. Ele gostava de presentear, era generoso até demais. E se soubesse que você precisava de alguma coisa, mas tinha medo de pedir, ele se oferecia para te dar. Ele realmente gostava de dar presentes e ver a reação das pessoas. E em se tratando de dinheiro, ele tinha muita gente trabalhando na turnê com ele. Ele era o único responsável por levar o dinheiro. Esta carga financeira pesava bastante para Elvis. E para manter Graceland e seu séquito, ele precisava continuar trabalhando. Olhando os relatórios, eu não tenho muita certeza de que o Elvis estava em forma para voltar para a estrada. O exame dos órgãos, em especial, mostra descobertas interessantes. O fígado do Elvis tinha muita gordura, o que pode ser chamado de degeneração gordurosa. Um fígado com muita gordura quer dizer que ele não funciona corretamente. A gordura que devia ser processada pelo fígado está ficando presa nas células. O fígado dele estava muito grande, mas não parecia ter uma doença. E acabou não tendo nada na inspeção microscópica. O fígado do Elvis podia não ter nenhuma doença, mas estava muito grande. Ele pesava 3,5 kg, o dobro do peso normal de um fígado humano. E fazia muito tempo que eu não via um fígado tão grande.
A causa mais comum de um fígado grande assim é o abuso crônico de álcool, quando se bebe 1 litro ou mais de álcool por dia. O Elvis tinha uma espécie de estigma mental quando o assunto era álcool. Ele achava que era uma coisa que ele não queria usar. E um dos motivos dele não beber era ver como as pessoas se comportavam alcoolizadas, e tinha muito alcoolismo na família dele. Bom, se eu excluir o álcool, há outras várias causas possíveis para gordura no fígado, e a segunda mais comum é o abuso de drogas. Ele não usava cocaína, não usava maconha, ele não usava drogas pesadas, mas ele era viciado em remédios controlados. Bom, eu acho que tinha uma suspeita de que o Elvis estava envolvido com drogas. Eu acho que muita gente pensou que ele podia ter uma overdose e acabar morrendo disso. Será que o abuso de drogas controladas poderia ter levado à morte do rei do rock and roll? Em 16 de agosto de 1977, o rei do rock and roll, Elvis Presley, foi encontrado morto no chão do banheiro de Graceland, sua casa em Memphis, no Tennessee. O mundo ficou perplexo com a morte repentina do ídolo. Ele tinha apenas 42 anos. Agora, o patologista forense Richard Chapper investiga a autópsia de Elvis Presley, desvendando como foram as últimas horas de sua vida para revelar o real motivo de sua morte misteriosa. Com base nos documentos médicos, fica claro que o Elvis não era saudável, mas eu não vejo nenhuma causa imediata para sua morte. Ele estava obeso, provavelmente como resultado de uma dieta pobre, e também estava com o fígado muito grande, o que pode ser por causa da alimentação ruim. Mas essa alteração hepática também pode ter sido causada por abuso de drogas. 10h30 da noite, 15 de agosto de 1977. Elvis está com uma dor de dente extrema e, apesar de ser tarde, ele decide consultar um dentista. Ser Elvis Presley significa que todos estão à sua disposição 24 horas por dia. O Elvis tinha um estilo de vida incomum. Ele ficava acordado a noite toda e dormia o dia todo. No mundo da música e do entretenimento, tudo começa à noite. Depois ele tinha que descansar, e era o estilo dele. E era mais fácil para ele ir aos lugares, porque durante o dia, onde quer que ele fosse, era um caos total. Uma multidão cercava ele e ele ficava preso, tendo que dar 1 milhão de autógrafos. Mas evitar ser cercado por fãs não era o único motivo de seu estilo de vida noturno. Elvis sofria de insônia crônica. Eu tenho aqui o exame toxicológico indicando que acharam impressionantes 9 drogas controladas no corpo do Elvis quando ele morreu. E 4 delas eram muito usadas para tratar a insônia. Não era incomum, nos anos 70, que as pessoas tomassem um remédio para dormir à noite, mas tomar 4 deles era incomum. O problema é que todos eles são altamente viciantes. O Elvis achava que, como era um remédio prescrito, não fazia mal a ninguém. E ele tinha dificuldade para dormir, então tomava esses remédios. Uma noite, às 2 da manhã, ele me ligou poucos dias antes de morrer e pediu para eu ir à casa dele. Fui até lá e falei: "Qual é o problema, querido?" Ele falou que não conseguia dormir. Coloquei minha mão no braço dele e falei: "Tá bom." Finalmente, lá pelas 6h30, ele falou: "Acho que estou bem agora." Os soníferos funcionam deprimindo o sistema nervoso central, fazendo a pessoa ficar sonolenta e muitas vezes cair no sono. Normalmente, qualquer tipo de sonífero faz uma pessoa dormir. Mas, com o tempo, o Elvis desenvolveu uma tolerância. E aí precisava tomar mais para poder dormir. Elvis tinha um histórico de sono interrompido que datava de sua infância. Mas, na tenra idade de 23 anos, sua insônia foi intensificada quando seu mundo desabou. Ele ficou totalmente arrasado quando a mãe dele morreu. Ele até pegou uma peça de roupa dela e ficou com ela perto do coração. Ele chorou por 2 dias. E chorou sem parar. Eu nunca vi um cara daquele jeito por causa da morte da mãe.
Ele era doido pela mãe. Ele adorava a mãe dele. Isso ficou evidente em toda a conversa que tivemos. Eu acho que ele sentiu que não podia continuar sem ela. Se a mãe do Elvis não tivesse morrido tão cedo, existia uma boa chance do Elvis ainda estar vivo hoje. Foi uma grande perda e um vazio enorme na vida desse homem. Ele não sabia como preencher esse vazio e usava qualquer vício que estivesse disponível, achando que fosse suprir essa perda. Mas as drogas para dormir não eram os únicos remédios que Elvis estava tomando. No exame toxicológico, também vi que ele estava tomando um remédio chamado diazepam, também conhecido como Valium, que é uma droga ansiolítica bastante comum. Ele também tomava amitriptilina, que é um medicamento usado para tratar a depressão. A presença e a combinação desses dois sugere um homem que sofria de ansiedade extrema e depressão. Estudos já demonstraram que quando se tem um sono interrompido, isso pode provocar todo tipo de problema fisiológico e psicológico, como ansiedade. E algumas pessoas sofrem de depressão quando não conseguem dormir. E se ele sofria de insônia e tinha um estilo de vida em que ficava acordado a noite toda, isso teria afetado totalmente o humor dele. À 00:28, Elvis retorna do dentista para Graceland, possivelmente com um analgésico. O fã Robert Call tira a última foto de Elvis vivo. Ele teria cerca de 9 horas de vida. Quando eu vi o exame toxicológico, percebi que o Elvis tinha o analgésico codeína na corrente sanguínea. Normalmente eu não ficaria preocupado, mas ela estava presente em níveis perigosamente altos. E a presença dessa droga numa quantidade tão alta indica que ele devia estar sentindo uma dor considerável. Mas a dor de dente não era o único incômodo a afetar Elvis Presley. Ele estava escondendo um segredo excruciante por trás de seus lendários óculos escuros. Analisando os relatórios médicos, eu percebi que o Elvis estava sofrendo de uma doença ocular agonizante conhecida como glaucoma. O glaucoma ocorre quando existe algum tipo de obstrução no sistema de drenagem dos olhos, o que aumenta a pressão intraocular e pode causar muita dor. Essa dor nos olhos e a dor de dente podem ser o motivo para ele ter tomado tanta codeína. Então ele era um homem que tomava vários medicamentos, de remédios para dormir a analgésicos, todos eles com efeito sedativo e todos eles depressores do sistema nervoso central. E eu até me pergunto como é que ele conseguia sair da cama. 2:15 da manhã. Elvis liga para seu médico pessoal, George Nikolopoulos, conhecido como Dr. Nick. Sabe que eu tô com muita dor de dente. Murmurando e um tanto confuso, ele consegue pedir mais remédios ao Dr. Nick, incluindo analgésicos. O médico, leal, prontamente arranja uma prescrição. Eu tenho uma cópia da prescrição que foi feita pelo Dr. Nick para o Elvis na noite anterior à morte. É uma mistura estranha de medicamentos, mas o mais interessante é que 2 deles são anfetaminas. Dextroanfetamina e bifetamina. Basicamente são estimulantes legalizados. Nenhuma dessas drogas estava presente no corpo do Elvis quando ele morreu. Mas a prescrição dessas drogas me leva a acreditar que o Elvis precisava de estimulantes para neutralizar o efeito de todos os remédios sedativos que ele tomava. Ele tomava remédio para dormir e aí começou a tomar vários deles. Então, quando ele acordava no dia seguinte, precisava tomar remédio para ficar acordado. Isso cobrou um preço dele. Analisando a evidência médica, fica claro que o Elvis usava essas drogas para poder funcionar. Calmantes para dormir e estimulante para ficar acordado. Nós agora sabemos que é muito perigoso usar drogas dessa maneira e que isso causa danos físicos e psicológicos a longo prazo. Eu acho que foi preciso disso para controlar minha vida, para isso estar me controlando. Mas ele pode não ter reconhecido quando isso aconteceu com ele. Elvis podia estar usando vários medicamentos controlados para regular seu estilo de vida, mas, com exceção da codeína, eles estavam presentes em baixas quantidades. Nenhum deles, isoladamente, põe a vida em risco. No entanto, havia uma droga potencialmente letal no organismo de Elvis.
O exame mostra que o medicamento mais forte e mais perigoso que o Elvis estava tomando era o Demerol, que tem como ativo a meperidina ou a petidina. Ele é um opiáceo similar à heroína. É uma droga que age diretamente no cérebro para controlar a dor. O Demerol é extremamente potente e só costuma ser prescrito em hospitais para pacientes que sofrem lesões graves. Então, por que Elvis o estava tomando? Depois da morte de sua mãe, 16 anos antes, a segunda grande tragédia de sua vida foi o divórcio de Priscilla Presley em 1973. Como resultado, Elvis ficou deprimido e engordou rapidamente. Pode ser que ele tenha sentido mais uma perda na vida depois da mãe dele e de outras coisas, mas eu acho que o que deve ter ferido ele foi o fato de outro homem chegar e afastar a Priscilla dele. Foi uma coisa de orgulho masculino, de ego ferido, e as pessoas olhavam e falavam, nossa, o Elvis perdeu a esposa. Mas acredita-se que o divórcio tenha ligação com o vício de Elvis no potente sedativo Demerol. O Demerol é um remédio muito potente e, tomando ele, o Elvis podia se sentir desorientado e tonto. É uma droga associada ao vício. Numa overdose pode causar a morte. Mas essa droga não estava presente no sangue dele, só estava no fígado e nos rins. Então, ele não tomou nas últimas 24 horas de vida. Por isso, o Demerol não teve um papel direto na morte do Elvis. 3 horas da manhã. Elvis liga para seu meio-irmão Rick Stanley, pedindo que ele pegue a prescrição médica. Elvis escondia outro segredo. Ele obtinha medicamentos controlados de várias fontes. O Dr. Nick era um bom médico, mas tinha 2 médicos ruins que mandavam remédios para Graceland e os funcionários de lá davam para o Elvis. O Dr. Nick descobriu isso. Então ele ligava para a gente e a gente ia lá à tarde da noite, tirava o medicamento das cápsulas e colocava açúcar no lugar. Mas o Elvis percebeu, porque o remédio não estava fazendo efeito. Se o Elvis não conseguia o que queria com o Dr. Nick, ele pedia para outro médico. Então o Dr. Nick falou, eu vou ficar por perto e tentar controlar isso. As pessoas achavam muito difícil falar não para o Elvis Presley. Ele controlava os médicos dele e dizia exatamente o que eles deviam receitar para ele. O foco exclusivo era conseguir o que eu preciso para ajudar a me manter. E um estado de negação de que ele estava abusando das drogas e que fazia de tudo para conseguir elas. Ele não ia bem num show porque não conseguia falar direito ou tinha problemas com os passos. Ele se esquecia das letras, mas até se saía bem porque ria disso e o público pensava, tá bom, entendemos a piada, beleza. Mas não era uma piada, era ele que estava fora de forma nos últimos anos. 4 da manhã, 16 de agosto de 1977. Elvis tem somente horas de vida. A maior parte das pessoas em Graceland, a casa de Elvis, está dormindo, incluindo seu pai Vernon e sua filha Lisa Marie. Mas Elvis está totalmente alerta. Por mais bizarro que seja, ele decide jogar raquetebol. Seu primo Billy Smith e a esposa Joe estão acordados e vão jogar com ele. Elvis acha que praticar o esporte vai reduzir seu peso e mantê-lo em forma. Ele se sente pressionado, já que deve subir ao palco em Portland, no Maine, na noite seguinte, iniciando sua turnê. Eu acho que voltar para o palco deu o incentivo e a vontade de perder peso e voltar à forma. Mas foi tarde demais. 4:30 da manhã. Apesar de a intenção de jogar raquetebol ser boa, o efeito no corpo de Elvis não foi. Jogar raquetebol com certeza teria ajudado o Elvis a perder peso e entrar em forma. Mas a autópsia mostra que o coração dele tinha aumentado e as artérias do coração tinham um estreitamento de 50% devido a depósitos de gordura nas paredes. É uma doença conhecida como aterosclerose, comumente associada ao colesterol alto no sangue. E nós sabemos que o Elvis estava com o colesterol alto. Esse acúmulo de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos impede que o sangue flua de maneira adequada pelo órgão e ele passa a perder a eficácia. É o caso específico do coração. Então o Elvis estava obeso, com o colesterol alto e o coração danificado. Isso significa que qualquer atividade física ou rotina de exercícios devia ser planejada com cuidado. 4:35 da manhã. Elvis vai à sala de piano com seu primo Billy, a esposa dele Joe e sua noiva Ginger.
Como o astro de sempre, ele não resiste a entreter o grupo no piano. E foram as 2 últimas músicas que ele cantou. O Billy falou que ele cantou Blue Eyes Cry in the Rain, uma música do Willie Nelson, e também Unchained Melody. Por volta de 5 da manhã, Elvis vai para a cama. No caminho, ele encontra sua filha Lisa Marie, ainda acordada. Ele a coloca na cama, dando um beijo de boa noite. Por que não tenta dormir? Eu vou tentar. Em seu quarto, Elvis liga para Rick, exigindo mais remédios para dormir. Rick entrega a primeira leva e Elvis tenta adormecer. O único arrependimento que eu tive olhando para o tempo que passei com o Elvis foi o fato de não conseguir ajudar ele. Você tenta ajudar uma pessoa, ela recusa ajuda, você vai embora e a porta bate na sua cara. Bom, algumas pessoas falavam para ele: você não está bem, precisa cuidar da sua saúde, tire um tempo de folga. Mas o Elvis levou uma boa parte da vida achando o seguinte: a vida é minha, eu estou no controle, valeu pela dica, mas não obrigado. Ainda acordado às 7 da manhã, Elvis liga para Rick pedindo mais uma leva de soníferos. Depois, ele ainda não consegue dormir. Eu não consigo pegar no sono. Cerca de 1 hora depois, ele pede uma terceira leva. Apesar do grande número de pílulas que Elvis tomou, ele ainda não consegue dormir. E não é somente a insônia que o mantém acordado. A autópsia sugere que ele estava sofrendo de dor abdominal intensa. Às 9 da manhã, ele vai ao banheiro. Ginger volta a dormir sem saber que o rei do rock and roll pode estar a minutos de sua morte. Através das informações médicas, nós já sabemos que muitos dos órgãos internos do Elvis não estavam normais. Alguns estavam com o dobro do tamanho. E a mesma coisa aconteceu com o cólon, ou com o intestino grosso. Em um exame, o tamanho normal deve ser 7,5 centímetros. O do Elvis estava distendido com quase 13 centímetros e estava cheio de um material cinzento parecido com giz. Ele provavelmente não defecava fazia vários dias. Isso pode ser muito desconfortável e até muito doloroso. E este problema potencialmente perigoso era conhecido. Parecia argila no intestino dele. Eu acho que ele não ia conseguir. Eu acho que seria necessária uma intervenção médica muito séria para limpar o órgão. O Dr. Nick tentou levar alguns médicos para Memphis para operar o Elvis e reduzir o cólon dele. E eles falaram: temos medo de operar o Elvis. O homem é um aço. Se acontecer alguma coisa, vamos ter problemas. Então, não operaram. Ele tentou resolver com remédios, mas não adiantava e foi ficando pior. Quando se toma um analgésico opiáceo, como a codeína, em algum antidepressivo, eles podem ter um efeito no sistema digestivo, fazendo ele ficar muito lento. Em outras palavras, o trânsito intestinal normal fica afetado. E o intestino fica inchado de tantas fezes, podendo se distender. Nós podemos ver que isso aconteceu com o Elvis, e ele com certeza tinha um caso extremo de constipação. 9h05 da manhã. Agora, Elvis deve estar sentindo um desconforto extremo e nenhum movimento em seu intestino. Ele estava lendo um livro, e não era o tipo de livro que alguém dorme enquanto lê. Ele falava sobre posições sexuais de acordo com os signos do zodíaco. Em algum momento, Elvis cai no chão. Ele estava deitado do lado esquerdo, com os joelhos dobrados, não na posição fetal, mas com o joelho direito em cima do esquerdo, no chão, com o rosto contra o chão. Por volta de 2 horas da tarde, Ginger acorda e percebe que Elvis ainda não saiu do banheiro. Elvis? Elvis?
Ele está sozinho há cerca de 5 horas. Ai, meu Deus, Elvis! Ai, meu Deus! Ginger o encontra inconsciente. Ele não está respirando. Nancy, vem me ajudar, ele está caído no chão. Ela aciona o alarme e pede ajuda no andar de baixo. Socorro! Socorro! O Sr. Elvis está precisando de ajuda! A empregada em serviço chama Al Estrada, um dos seguranças de Elvis, e Joe Esposito, seu produtor de shows. Eles viram Elvis, mas seu corpo está rígido e frio. Seu rosto e pescoço estão azuis. Eles tentam realizar a reanimação cardiopulmonar, mas sua mandíbula está muito dura e não abre. Eu acho que o Joe e o Al estavam vendo os primeiros sinais do rigor mortis, que é o endurecimento dos músculos que acontece por causa de uma alteração química em seu interior. E começa 3 ou 4 horas depois da morte. Analisando, eu acho que fica claro que o Elvis estava morto quando eles entraram no banheiro. Mas eles agiram bem em tentar a reanimação porque não tinham certeza. O pai de Elvis, Vernon, ouve a comoção e corre até o banheiro. Ai, meu Deus, Elvis! O Vernon ficou completamente perturbado com o que viu e ficava falando: por favor, não morra, por favor, não morra. Ele viu a condição do Elvis e já devia saber que aquilo não ia terminar bem. A Lisa Marie chegou, tentou entrar no banheiro e perguntou o que houve com meu pai. E a Ginger impediu. Às 2h33 da tarde, paramédicos chegam em Graceland. Ele não está respirando. Apesar de Elvis não ter pulso nem pressão sanguínea, os paramédicos tentam a reanimação cardiopulmonar. Ao não conseguirem, o levam às pressas para o Hospital Batista Memorial, em Memphis, onde continuam tentando reanimá-lo. Eu entrei no setor de emergência. Era tão evidente para mim que ele tinha morrido há muito tempo, mas estavam tentando reanimar. Eu falei: por favor, parem, não façam isso com ele. Como não perceberam que ele estava morto só olhando para ele? Por volta das 3 da tarde do dia 16 de agosto de 1977, Elvis Presley é declarado morto. O mundo lamenta a morte chocante do rei do rock and roll. Elvis Presley died today. He was 42. He was found at his home in Memphis, not breathing. Naquela hora eu senti como se alguém tivesse cravado uma faca no meu coração. Eu nunca senti nada igual na vida. Eu comecei a tremer e todo mundo começou a chorar. O Vernon Presley me deu um abraço e falou: George, nós o perdemos. Eu perdi meu filho e você, seu melhor amigo. Foi a coisa mais triste que eu já vi em toda a minha vida. Eu fiquei pasma. Fiquei totalmente pasma. Por que nós não vimos isso? Que ele estava tão doente. Quando você vê alguém com frequência, você não percebe. Ele era uma influência muito forte na minha vida. E eu sempre pensei nele como um ser supremo que sempre estaria com a gente. Foi um dia muito triste. A autópsia de Elvis Presley foi realizada no dia 16 de agosto de 1977, às 7 da noite. Mas antes de ser concluída, com a mídia do mundo todo aguardando notícias, uma declaração extraordinária foi divulgada. Tinha umas 1000 pessoas do lado de fora do hospital. Todos os meios de comunicação queriam saber o que tinha acontecido. Anunciaram que uma autópsia tinha sido feita, mas nós ainda estávamos nela. O Dr. Francisco apareceu e anunciou: determinamos que o Elvis Presley morreu devido a uma arritmia cardíaca repentina. Basically, it is a natural death and due to the cardiac arrhythmia, which is an irregular beating of the heart. Eu sei que isso surpreendeu os patologistas do Hospital Batista e que eles ficaram muito chateados com isso. É bem possível que o Elvis tenha sofrido uma arritmia cardíaca antes de morrer.
Mas uma arritmia cardíaca não pode sozinha ser a causa de uma morte. E é impossível diagnosticar uma arritmia depois que alguém morreu e o coração parou de bater. Então, a principal pergunta aqui é: o que fez com que o coração do Elvis parasse de bater? O Dr. Richard Shepard vem investigando a fundo os registros médicos de evidências-chave da autópsia de Elvis Presley. Até agora, eu estabeleci que o Elvis estava abusando de vários medicamentos controlados, incluindo antidepressivos, analgésicos fortes e sedativos. Ele sofria de insônia. Estava com o fígado inchado e tinha aterosclerose. Ele tinha dor de dentes e nos olhos e tinha uma prisão de ventre extrema. Mas eu ainda não consegui identificar exatamente o que causou a sua morte. Em casos de morte repentina que ocorrem no banheiro, uma das primeiras coisas que os patologistas investigam é a embolia pulmonar. A embolia pulmonar é causada por um coágulo de sangue que viaja das veias da perna e se aloja nas artérias de um pulmão, causando morte repentina. Nós sabemos que existe uma associação entre embolia pulmonar e a vítima ter vontade de ir ao banheiro. E o fato de o Elvis ter desmaiado depois de claramente ter ficado no vaso fez os patologistas sugerirem isso. Mas procuraram e não encontraram evidência de embolia pulmonar. As evidências médicas e do local da morte podem se combinar para lançar luz sobre o que aconteceu nos últimos minutos e horas fatais quando Elvis estava sozinho no banheiro. A percepção pública foi de que ele morreu de overdose, porque o Dr. Nick escrevia montes e montes de receitas para tudo que ele queria. O exame toxicológico realmente indica que Elvis estava tomando várias drogas prescritas. Mas, quando o chefe de investigação médica Dan Warlick foi até o local da morte em Graceland, não encontrou sinais de pílulas no banheiro. Isso pareceu meio suspeito. Eu acho que alguém imaginava que ele podia ter uma overdose em algum momento. Então, existia um plano de contingência para lidar com aquilo se ele tivesse uma overdose e morresse. Dan Warlick não conseguiu descobrir nenhum sinal de abuso de drogas controladas. Mas foi capaz de fazer observações chocantes no local da morte, que ajudam a revelar por que e como Elvis morreu. Onde ele foi achado, eu consegui me deitar na mesma posição em que o corpo estava, com base na umidade do chão, onde a boca dele ficou e vazou alguns fluidos no piso. Meus pés ficaram a 1 metro de distância da privada onde ele estava antes de morrer. E essa posição em que o Elvis estava indica que ele deu pelo menos 2 passos grandes na frente do vaso antes de cair. Eu já vi muitos casos de overdose de drogas e também muita gente que morreu de ataque cardíaco, e eu acho que o fato de o Elvis ter se levantado e se afastado da privada é muito importante. Quando uma pessoa morre de overdose, é comum que tenha uma hipoventilação que resulta em privação de oxigênio no cérebro. Então ela pode ficar inconsciente e, se estiver sentada no vaso, vai simplesmente cair no chão bem à sua frente. Mas o fato de ele ter levantado, ter derrubado alguns frascos da pia e soltado o livro, cambaleando antes de cair, sugere que ele pode ter ido procurar ajuda. Então ele teve consciência de alguma perturbação, dor ou anormalidade. E, na minha opinião, isso sugere que houve um problema cardíaco. O Dr. Shepard encontrou outras evidências para sustentar a teoria de que a morte de Elvis não foi diretamente ligada às drogas. O Elvis estava com o fígado extremamente grande, e isso pode ter sido causado pelas várias drogas controladas que ele estava usando, e pode ter ligação com a dieta pobre e com alto nível de colesterol. Mas existe outro motivo para o fígado inchar tanto, e seria a insuficiência cardíaca que causa um acúmulo de fluidos que acabam obstruindo o fígado. Elvis possuía um estreitamento grave das artérias que forneciam sangue ao coração. Elas estavam obstruídas por depósitos de gordura chamados ateroma. Mas tinha outro problema com o coração do Elvis, que também estava muito grande. Muito provavelmente devido a uma hipertensão de longo prazo, que fez com que o músculo ficasse mais grosso para bombear o sangue com uma pressão mais alta pelo corpo.
O coração do Elvis estava tão grande que pesava 520 gramas e o coração normal de um homem pesa 350. Isso indica que a situação era grave e que era provável que ele tivesse um problema cardíaco muito sério. O Dr. Shepard descobriu que havia tantas coisas erradas com Elvis que ele estava prestes a entrar em colapso e morrer a qualquer momento. Então, quando o Elvis se sentou no vaso sanitário para defecar, naturalmente ele aumentou a pressão no abdômen e no peito. E isso teria resultado em uma alteração fisiológica chamada manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva, na verdade, é qualquer coisa que aumente a pressão do abdômen e do peito. Pode-se fazer força para defecar, ou para dar à luz, ou para limpar o nariz quando se mergulha. A questão é que a pressão aumenta e reduz o retorno de sangue para o coração através da veia cava, a principal artéria da parte inferior do corpo. E a chance de um problema cardíaco nessa hora cresce bastante. Fazer força para ir ao banheiro quando estava constipado causou uma mudança no fluxo do sangue e fez o coração falhar naquele momento. Então ele desmaiou e morreu. Ficou claro que era hora do Elvis ir embora. Foi uma cena bonita? Não. Mas eu aposto que ele está se divertindo no céu hoje. O Elvis Presley sempre vai ser lembrado como o maior artista que já viveu. Ele vendeu 1 bilhão de álbuns. Ninguém na história da indústria da música vendeu 1 bilhão de álbuns. Ele me perguntou uma noite: você acha que as pessoas vão se lembrar de mim? É claro, querido, vão se lembrar de você. E eu acho que ele sempre vai ser lembrado com amor e entrega, porque ele se entregou até não conseguir mais. Versão brasileira, Vox Mundi.